Agora foi. Vai saber. Bom, lembrando, funcionamento e objetivo é a gente ir colocando as nossas engrenagens. Então, até a aula passada a gente veio com a segunda engrenagem da análise de comportamento, que faz sentido trabalhar PNL com análise de comportamento, não faz sentido nenhum a gente trabalhar só com PNL ou só com análise de comportamento, sempre vai faltar algo mais, e tá faltando algo, e hoje nós vamos aprender bastante ferramentas do coaching, e nós vamos aprender bastante ferramenta também hoje da percepção, que na minha visão é a cereja do bolo, faz a engrenagem realmente funcionar e se tornar uma só. Feito isso, a gente precisa relembrar o que é o método BIM. Então, qual que é o objetivo do método BIM? O objetivo do método BIM é ressignificar o modelo de educação. Né? E quando a gente fala de educação, todos nós somos educados, então é desde o nosso modelo de mundo até as escolas, até os pais aí, os tios, os avós, todo mundo tem educação, então o meu objetivo é ressignificar o modelo de educação que nós temos hoje. A programação neurolinguística é a ciência que estuda os nossos modelos mentais, desde como eles se formam até como eles afetam os nossos comportamentos e aprendizagem. A gente já aprendeu a PNL, faz 2 aulas que a gente aprendeu ela. Depois vocês precisam me falar se vocês estão tendo dúvida, se estão conseguindo aplicar ou não. E daí nós vamos entender que quanto mais a gente treina, melhor a gente fica, né? Porque até então vocês não sabiam que vocês não sabiam, ou vocês não sabiam que vocês sabiam, né? Então agora a gente está dando nome para as coisas e isso faz com que a gente comece a entender e tenha mais consciência. Aí a gente veio com a análise de comportamento, que é o estudo do comportamento humano a partir da interação organismo e ambiente. Depois a gente vai entrar no coaching, que é um processo sistemático, racional, colaborativo, orientado e focado 100% em solução, apesar de estar muito, infelizmente, banalizado, mas o coaching é uma ferramenta sensacional. E por último, a gente vai trazer a percepção, que é a cereja do bolo, que é aprender por meio dos nossos pensamentos e nossas intuições. Feito isso, a gente vai começar com a nossa revisão da segunda aula. Então, nós vamos revisar a primeira e a segunda aula sempre, porque quanto mais vezes você ouvir, mais vezes você vai aprender, mais percepções você vai ter. Lembrando que o nosso cérebro não capta tudo que a gente ouve, né? Então, é muito importante que a gente sempre repita, a gente sempre lembre, a gente sempre reassista a aula, para que a gente tenha sempre percepções diferentes. Então, a gente começou com retirar o lixo, e daí a gente já fez 2 aulas e com certeza muito lixo entrou aí. Então agora é o momento de retirar o lixo mesmo, de ficar livre para que a gente possa falar de coaching e percepção, que a gente sabe que tem muita crença aí também prendendo esses dois. Depois nós fomos para a programação neurolinguística, e na programação neurolinguística a gente começou trabalhando com os princípios da PNL, que é como organizamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas ações e como que eles funcionam para produzir nossas experiências. Então a PNL vem para a gente conseguir entender como que os nossos pensamentos influenciam as nossas ações, basicamente, e como que a gente funciona a nível de modelagem. Depois a gente foi para os pressupostos da PNL, e daí eu separei alguns pressupostos mais importantes, que as pessoas fazem o melhor que elas podem naquele momento, ponto final, não tem como fazer diferente. Se passar um segundo faz diferente, mas aquele pressuposto primeiro é sensacional. Toda ação tem um propósito, por pior que ela seja, tem um propósito, a pessoa tem uma intenção positiva naquilo, todo comportamento tem uma intenção positiva. A mente inconsciente equilibra a mente consciente, então é muito importante que a gente lembre disso. Quanto mais consciência, quanto mais aprendizado eu tiver de quem eu sou e de como eu penso, melhor eu vou conseguir me equilibrar. E daí mente e corpo formam um só sistema e ambos se influenciam, não tem como a gente não falar sobre isso, porque a nossa mente influencia o nosso corpo influencia a nossa mente. E se quiser compreender, haja, porque você só vai aprender se você fizer. Tem um livro muito bom, inclusive, chama Pare de Falar e Comece a Fazer. É um livro dessa finurinha assim, ó, sensacional o livro. Aí nós fomos lá, começamos com calibragem, que é a gente conseguir ler além do que as pessoas falam, conseguir ler o corpo, conseguir ler a alma, ler os olhos da pessoa, conseguir enxergar além do que a comunicação verbal fala pra gente. Então é perceber o outro com o coração.
Depois a gente foi para o rapport, que rapport é sintonia, é rapport de comportamento, rapport de respiração, rapport de liderança, é a sintonia que você tem primeiro com você e depois a sintonia que você tem para com os outros. Então, como que tá isso para você? Né? Será que a sintonia com os outros não está funcionando porque talvez você esteja sem sintonia com você? Então é muito importante a gente ficar muito atento nisso. Depois a gente foi para as técnicas de criar rapport, que o primeiro é encontrar um terreno em comum, o segundo é criar experiências compartilhadas, o terceiro é ser empático e o quarto é espelhar comportamentos. E sendo assim, a gente consegue criar uma sintonia legal para a gente poder ter uma comunicação assertiva e os resultados eficientes. Depois disso, a gente trouxe as âncoras, que nada mais são do que todas as memórias que a gente tem dentro da nossa mente, e muitas vezes a gente nem lembra delas. E daí, as nossas âncoras, quanto mais a gente sabe, melhor a gente fica, melhor a gente se identifica, melhor a gente ressignifica. Então, depois a gente foi do momento da âncora, a gente foi para o momento de excelência, a gente fez a própria ancoragem, né? Muita gente não tinha conseguido na hora, mas eu acredito que conseguiu depois. E essa âncora a gente pode instalar sempre que a gente quiser. Quem entrou bem no comecinho viu que eu estava ouvindo uma música, eu estava ouvindo Tá Escrito do Revelação, que na minha mente é uma âncora que me leva no máximo de excelência que eu já tive na minha vida quando eu dei uma palestra para 300 pessoas na igreja aqui em Piracicaba, para uma faculdade, foi sensacional. Então eu tenho isso ancorado na minha mente. Depois a gente foi para os filtros, que filtros é tudo aquilo que a gente ouve, a gente percebe, a gente sente, né? Então tudo aquilo que a gente percebe, tudo aquilo que a gente fala também é um filtro que vai para nossa mente. E para finalizar, a gente foi para a ressignificação. E ressignificação nada mais é do que trocar o contexto. É a gente conseguir mudar o significado da situação. Feito isso, primeira aula, fomos para a segunda aula, análise de comportamento. Então a gente começou a estudar lá o modelo de mundo, que é desde a barriga da sua mãe até os dias atuais. E a gente contou um pouquinho da nossa história de vida, que teve muita gente que não me mandou história de vida ainda. Nunca é tarde para fazer. Faça o que tem que ser feito. É muito importante que você envie, porque quando você escreve, quando você grava, você consegue se auto-ressignificar e ter consciências que muitas vezes você não tem. Tá? Tem muitos relatos aí que escrevem a história de vida e falam: nossa, Bea, eu percebi isso, eu fiz aquilo, né? Então, mande sua história de vida, que é muito importante. Depois a gente foi lá e entendeu sobre as crenças, e daí a gente entendeu que as crenças conscientes, ela é o pequeno do iceberg, e as inconscientes, aquelas que a gente não tem consciência, são o final do iceberg, e é aí que a gente trava, é aí que a gente paralisa, e muitas vezes a gente não sabe. Aí a gente entendeu que as nossas crenças são influenciadas pelas nossas âncoras e as nossas âncoras são influenciadas pelas nossas crenças. Então, tudo aquilo que dispara na nossa mente, consequentemente, veio de um filtro que se tornou uma âncora, que se tornou uma crença e faz você parar e faz você continuar ou ficar parado, decidir o que fazer da vida. Depois a gente foi para os valores e daí aqui foi muito legal porque a gente fez um alinhamento de valores e quem conseguiu fazer, por favor, escreva no chat qual que é o seu valor inegociável, que o meu valor inegociável é acreditar. Quem conseguiu fazer essa tarefa? Tempo para o chat. Quem conseguiu fazer? Não acho o chat de vocês aqui, não tô vendo o chat. Vamos ver onde ele tá. Aqui, achei. Quem conseguiu, confiança, vamos lá. Fé, confiança, vai escrevendo aí. Quem conseguiu, por favor, porque é muito importante a gente entender qual que é o seu valor inegociável. Né? Já entendi o que aconteceu aqui, Bragion. É porque o meu chat ele tá escondido. Bom, vamos lá. E daí a gente foi para critérios, regras de comportamento, e é muito importante que a gente entenda os nossos critérios inconscientes, que nós temos que ser transparentes com a gente, temos que ser congruentes com nós mesmos, para que a gente possa ser persistente com aquilo que a gente quer, e se não der certo algo na nossa vida, tá tudo bem também, porque se algo dá certo, algo é para dar certo, se algo não dá certo, não é para dar certo, e a gente tem que aceitar isso para conseguir viver bem. Né? Mas a gente tem que ser transparente, congruente, persistente com nós mesmos, senão as coisas não fluem. Depois nós vamos para as necessidades, que é um estado interno que não é legal e a gente precisa suprir ela para que ela deixe de ser necessário.
super tranquilo e fomos para o comportamento. E comportamento, um monte de gente pegou o presente, acabou rapidão aí o presente, mas hoje no final continua-se o presente, porque tem muita gente que deixa as coisas para a última hora ou acha que não é mais possível, mas também não pergunta, né? Então a gente foi para comportamento, entendemos preferência de comportamento, e na preferência de comportamento a gente foi para o conector de resultado. Então, conector de resultado, as pessoas que são diretas, rápidas, decididas, sempre estão certos, autossuficientes, desbravadores, aquelas pessoas que são focadas por desafio, que gostam de desafio. E depois nós fomos para os conectores de pessoas, pessoas encantadoras, eloquentes, inspiradores, confia muito nos outros, sempre tá rodeado de pessoas, aquela pessoa que chega em casa, liga a TV, liga a rádio, liga o Spotify, porque não dá para ficar sozinho, né? Só que é uma pessoa que confia muito nos outros e acaba se lascando algumas vezes, ou muitas vezes. Depois nós fomos para o conector de estabilidade e rotina, que é aquele perfil que é extremamente fiel, leal, gosta de trabalhar em equipe, gosta de pontualidade, gosta de rotinas previsíveis, porém sofre muito sozinho, é muito crítico consigo mesmo e perde oportunidades porque tem muita insegurança, não se permite errar, não se permite falhar. Aí, para finalizar, o conector de informação, que é aquele cara extremamente perfeccionista, questionador, observador, analista, diplomático, é aquele cara que observa e vai com as perguntas certas na hora certa e faz com que os outros perfis se questionem. Será que nós estamos fazendo certo? Porque é um perfil extremamente perfeccionista e é um perfil que gosta de altos padrões. Feito isso, a gente põe os caras nos quadrantes para que a gente consiga entender melhor os perfis e a gente entende que os perfis de cima são perfis extrovertidos e focados no resultado e os perfis de baixo são perfis introvertidos focados no processo. Os perfis da esquerda ou para vocês da direita são orientados às tarefas e o povo da direita ou da esquerda para você são os povos focados em pessoas. Então é muito importante que a gente tenha isso como consciência, que a gente entenda, poxa, onde eu estou? Lembrando que não existe perfil ideal, não existe o melhor perfil. O que existe é que quanto mais consciência da sua preferência de comportamento, melhor serão seus resultados. Melhor você vai conseguir identificar quais comportamentos preciso e quero melhorar para que eu obtenha mais resultados, para que eu tenha um relacionamento interpessoal melhor, para que eu possa ter um relacionamento intrapessoal melhor, né? Porque antes do inter vem o intra. Então é muito importante que a gente tenha consciência de tudo isso. Ufa! Aí de resultado, focados em desafios, pessoas focadas em criatividade, estabilidade focada em segurança e informação focada em altos padrões. Foi, gente? Dúvidas até aí? Fale-se agora ou cale-se para sempre, porque agora nós vamos entrar... Não? Ninguém tem dúvida? Bom, se ninguém tem dúvida... Bia, Oi? eu tenho uma dúvida. Pode falar, Aline. Então, na verdade, eu comecei a ver a aula 2, não consegui participar, eu vi agora um pouco antes, não consegui terminar, tá? Mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. Eu vi metade da aula, não consegui terminar. Você estava falando na questão de regras, na questão de, por exemplo, nós temos as âncoras, né? E algumas coisas que bloqueiam a gente a dar continuidade em algumas coisas. Certo? Certo. O que a gente faz para cortar esse bloqueio da procrastinação? Tem que ter consciência do que está acontecendo dentro de você. Tem que se conhecer. Precisa escrever história, precisa entender quais são as respostas que você já tem, que você muitas vezes não está querendo ouvir, enxergar. Precisa ter cada vez mais consciência do seu modelo de mundo, da sua história, de honrar e respeitar o seu passado, porque senão isso não vem à tona. É exatamente isso que você falou, o modelo de mundo. E como que eu faço isso? Tarefa da aula 2, escrever sua história. Tá. Tá? Beleza. Obrigada. Imagina. Vamos lá. Alguém mais? Ah?
E assim, gente, uma coisa importante, espera só um minuto. A aula vocês vão ter que assistir muitas vezes, porque é muito conhecimento, é muita informação em 1h30. Então, muitas vezes, vocês vão ficar com aquela coisa na cabeça, ó, pega papel e caneta, desenha o que vocês aprenderam, assiste de novo, vai aumentando esse mapa mental para que esse aprendizado realmente aconteça. Fala, Érica. Então, eu fiz o exercício de valores, né, que você pediu para estar fazendo, e aí eu acabei ficando assim, não cheguei à minha conclusão final, para falar a verdade, porque os dois últimos, um tá ligado ao outro, e aí eu não sei como assim chegar à conclusão de qual é mais importante, entendeu? Entendi. E quais são os dois? Força e fé. Força e fé. O que é força? Ai, o que é força? É o que me impulsiona para sair daquela dificuldade. O que é fé? Então, mas a fé é o que me dá força, é isso que eu fiquei pensando, Então é para fé, sair de tudo isso. né? É fé? Se a fé te dá força, se você não É, a tiver fé, você não tem força. mas a fé não deixa de ser uma força, né? Porque é força espiritual o significado de fé, né? Entendi. Depende, para você é, É, tá? Então é assim, tá bom, muito obrigada. imagina, é isso, tá? Tá, Respondeu? respondeu. Respondeu, né? Então, fechou. Vamos lá, gente, pro coaching, então? Taca ali pau, porque agora o coaching, ó, arma na mão, brum, metralhando todo mundo. Essas perguntas que eu faço, gente, não me levem a mal, porque vocês têm a resposta já dentro de vocês. Muitas vezes a gente faz a pergunta querendo a resposta do outro. Só que eu nunca dou resposta. Os meus clientes ficam loucos da vida comigo. Mas é tão gostoso quando eles encontram as suas próprias respostas através de perguntas. Às vezes, a Aline, a Erika pode achar assim, é só um exemplo, tá? Só me entendam como exemplo. Pode achar, nossa, como ela é agressiva, ela não me responde o que eu pergunto. Mas eu sempre faço uma pergunta que vai responder aquilo que você está perguntando. E isso é a gente trabalhar a nossa cognição e deixar de ser independente do outro. Então eu vou ser dependente de mim mesmo e ponto final, tá? E é por isso que o coaching é uma das coisas que eu mais gosto e é por isso que nós vamos começar com ele agora. Então o coaching a gente já entendeu que ele é sistemático, racional, colaborativo, orientado e focado 100% para soluções. E daí, se você for procurar na internet, você nunca vai achar esse significado de coaching. Pode procurar, vocês não vão achar. Por qual motivo? Porque eles falam que coaching é um processo que leva você de A a B, que o coaching mira onde você quer ir, faz uma meta e daí você tem que ir lá criar estratégia e ir. Só que me respondam. Pergunta que não quer calar. Você tá no A, você vai pro B. Ok, você já sabe. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Um exemplo, eu tenho 100 alunos e eu quero ter 1000 alunos. Esse é o meu coaching. Processo sistemático, racional e lógico. Qual é o caminho que eu vou perseguir? Eu não vou começar a falar do meu modelo de mundo? Sim ou não? Façam assim, ó. Eu não vou começar a falar das minhas crenças? Eu não vou falar de todos os critérios que eu não sei se eu tenho, porque se eu nunca fiz coaching, eu nem sei o que é critério. Eu nem sei qual é meu valor. Vocês conseguem perceber que só o coaching chega uma hora que trava. Muitas vezes as pessoas vêm até mim para fazer coaching de carreira, coaching profissional. Eu não falo nada, ó. Fico bem quietinha. Eu pego o cliente. Você acha que eu vou abandonar o cliente? Jamais. Terceira sessão, o coaching já muda para pessoal. Porque lembrem que eu não faço só coaching, é método BIM. Método BIM usa as ferramentas, não tem jeito. Vocês entendem? Então é por isso que eu gosto de deixar bem claro que o coaching sozinho, se o coaching não for coaching com alma, ele trava, tá? Não acreditem em tudo que vocês veem, porque eu tenho 10 anos de experiência e eu digo para vocês que ele trava, não tem jeito. Por isso que eu criei o método BIM, porque eu entrei em pânico atendendo só coaching, quase surtei. Surtei, né? Entrei em pânico, então surtei. Então, primeira coisa do coaching, a gente precisa fazer perguntas. Perguntas assertivas.
E como que eu faço perguntas assertivas? Quem fez reaprendizagem criativa já sabe que melhor do que uma solução é identificar o real problema. Então, eu preciso identificar o real problema, né? Tem que ser cirúrgica na pergunta, eu preciso ser assertiva na pergunta. Então, as perguntas a gente começa com elas. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Quando você vai fazer? Com quem? Por qual motivo? Então, as perguntas do coaching, elas funcionam assim. O que você vai fazer? Como você vai fazer? Quando você vai fazer? Com quem você vai fazer? E por qual motivo? Por qual motivo substitui o porquê, tá, gente? E daí é muito importante a gente entender que porquê é uma pergunta que você responde com sim ou não. Por que vocês estão fazendo o método BIM? Porque sim. Por qual motivo você está fazendo o método BIM? Não dá para responder por qual motivo sim. Percebe? A gente amplia a resposta quando a gente pergunta por qual motivo. E quando a gente quer fechar a resposta, a gente pergunta, Márcia, me fala especificamente por qual motivo que você veio fazer o BIM. Ela vai responder lá. Especificamente por qual motivo? Você fecha a pessoa. Ela vai ter que pensar na resposta. Né? Quem já fez a análise comigo sabe exatamente que chega uma hora que trava a análise de comportamento. Para! E eu já dou risada, porque para com todo mundo. Porque é exatamente aí o como você vai resolver. Normalmente você não sabe como você vai resolver. Você sabe o que você tem que fazer e por qual motivo você vai fazer. Agora, o como você vai fazer, muitas vezes não vem essa resposta. Né? Então, daí a gente precisa subir níveis, que eu vou apresentar para vocês a pirâmide hoje, para a gente poder continuar. Mais ou menos, mas não é 5W2H, tá? É uma adaptação aí. Perguntas. Então, as perguntas assertivas valem muito mais do que as respostas. Tenha clareza do que você deseja saber. Faça a pergunta certa para a pessoa certa e a solução aparecerá. Presta atenção, a gente faz pergunta muitas vezes para as pessoas erradas. Eu vou dar um exemplo bem simples. Você namora, vamos imaginar, põe o lado direito do cérebro para funcionar. Você namora e você brigou com o seu namorado. Aí você vai lá para aquela sua amiga, que você acha que é amiga, e pergunta para ela: o que você acha que eu devo fazer? Às vezes a resposta que ela vai dar não é a resposta assertiva, não é uma resposta que vai te trazer solução. A pergunta deveria ser: o que você acha que eu devo fazer? A resposta deveria ser: o que você acha que deveria fazer? Porque o relacionamento é seu, não é meu. Eu já respondo assim. Tanto que eu nem tenho mais amiga que me pergunta de relacionamento, porque eu não respondo. Eu mando lá. Porque daí se volta. Normalmente casal separa, principalmente adolescente, né? Briga, aí as amizades se distanciam. Alguém já teve algum relacionamento assim? Tive várias amigas que brigaram comigo por relacionamento. Mas logo volta. E daí você ficou do lado de um, de outro, e você fica mal na história. Não é assim que funciona? Ou só eu passei por isso? Não, acho que não, né? E daí, poxa, faça a pergunta certa para a pessoa certa. Faça a pergunta para você, você tem a resposta. Coloque no papel. Aí você vai conseguir resolver, né? Então, o outro sempre vai querer vir fazer a pergunta para a pessoa errada, que é para o outro. Ele tem que fazer a pergunta para ele mesmo, tá? Depois a gente traz do coaching as estratégias. Coaching é estratégia, direcionamento. Então, o que é estratégia? É o ato de coordenar as nossas ações. É saber o que eu vou fazer A, o que eu vou fazer no B, o que eu vou fazer no C, o que eu vou fazer no D. E qual que é o plano A? O plano A é fazer isso. E o plano B é fazer o A dar certo. Gostaram dessa resposta? Plano A, fazer 1.000 alunos. Plano B, fazer o A dar certo. Porque presta atenção, se a gente vai criando estratégia A, estratégia B, estratégia C, estratégia D, me fala qual que o seu cérebro vai escolher.
a mais fácil. A mais fácil nunca vai ser a estratégia A. Ela sempre vai ser uma opção se a A der errado. Sim ou não? Olha que insight, gente. E eu nem lembro quem que falou isso. Não sei se foi o Murilo, acho que foi o Murilo. Mas enfim, eu tô estudando tanto que, olha isso, cara. Qual que é a estratégia? A estratégia é você entender o que você vai fazer. Só que você não dá opção pro seu cérebro. Porque quando você dá opção, você vai escolher o caminho mais fácil. Porque o nosso cérebro não gosta de gastar energia. Ele sempre vai ficar na primeira resposta. Quem fez Murilo Gun, resposta bloqueio do gabarito. Fica na primeira. Fica na primeira. Não dá. A gente precisa criar, a gente precisa fazer a estratégia. Difícil dar certo. Mas, presta atenção nisso. Ei, vou bater aqui, ó, igual o Caio faz. Presta atenção. Com pouca expectativa. Tá? Por qual motivo? O problema do ser humano é fazer uma estratégia só, fazer a B para A dar certo e criar uma expectativa gigantesca que, se não der certo, ele vai se frustrar e ele vai ter um sentimento de fracasso tão grande que ele não executa mais nada. Foi? Então, presta atenção. O tamanho da sua expectativa é o tamanho proporcionalmente da sua frustração. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui já está sabendo que amanhã vai começar o AR. O AR eu lancei antes de eu lançar o BIM. Eu lancei o AR quando acabou o BIM 3, e daí uma semana depois começou o BIM 4 com vocês aqui, e o AR eu já tinha lançado. E eu falei hoje para Eli, eu coloquei uma meta na minha mente. A meta do BIM, do AR, são 30 pessoas. 30 pessoas, essa é a minha meta do BIM. Só que na minha mente, olha como eu poderia ter me sabotado. Na minha mente, eu falei, se tiver 20, tá ótimo. Aí hoje a gente bateu 33 já. O máximo é 35, mais do que isso não vai, porque é um curso totalmente diferente do BIM. Então não dá para ir mais nesse primeiro. Depois eu vou abrir mais, fiquem tranquilos. E daí eu falei para ele, olha que interessante como a gente cria estratégia, como eu fui incongruente com o que eu ensino. E tá tudo bem, porque a gente não consegue ser congruente o tempo todo, tá? Mas a gente precisa acreditar primeiro em nós. Então, qual que é a meta? A meta são 30, eu vou fazer de tudo até chegar no 30. E eu sei que vai ter gente que vai querer fazer ainda. Eu sei que vai ter gente amanhã, às 7 horas da noite, querendo fazer inscrição. Porque a gente deixa as coisas pra última hora. Só que daí, sabe o que eu vou ter que falar? Vou tirar minha meia, gente, tô com calor. Sabe o que eu vou ter que falar? Não tem mais, não dá. E tá tudo bem. O que eu faço? Estratégia B. O A deu certo, não deu? B. Começa a fazer lista. Pra quê? Pro próximo. Isso é ser estrategista. Tudo bem? Com frustração, ó, 0. Só com superação. Porque na minha mente, eu já falei, 20 tá bom. Mas não significa que eu não queria chegar no 30. Significa que a minha frustração seria muito grande se eu não chegasse no 30. Tudo bem, gente? Foi aí? Entenderam? Então, a estratégia é isso. E é importante você saber flexibilizar. Vamos lá. Eu ponho um caminho para eu atingir o meu resultado. Então, o caminho A. Meu caminho A é esse, eu vou fazer isso, isso, isso e isso. Aí, no meio do caminho, eu percebo que eu tenho que mudar alguma coisa. Mas daí, como que eu vou mudar se eu não gosto de flexibilizar, se eu não gosto de mudança, se eu não tenho visão, se eu não vejo lá na frente? A A vai dar certo? Não vai. Não vai dar certo. E para vocês entenderem isso, eu estou dando um exemplo prático para ficar muito claro para vocês. A inscrição do AR, quando eu fiz, era para ser encerrada ontem. Só que ontem, acho que foi 10 horas da manhã, mais ou menos, o Fernando me mandou, eu quero fazer o AR com a Fabiola. Só que as inscrições estão encerradas. Eu nem lembrava. Daí eu falei, opa, peraí, eu nem tinha batido a meta, hein? Aí eu voltei lá, liberei, mandei mensagem para todo mundo. Vocês entendem? Flexibilizar.
Flexibilizar faz parte da estratégia, para que a estratégia dê certo. Flexibilizar não é procrastinar. Flexibilizar é você enxergar uma lombada e pular ela. E não ficar parado atrás dela porque ela tá ali. Foi estratégia? Fez sentido aí para sua cabeça? Aline, é mais ou menos assim, ó. Porque eu vou explicar. Você tem um perfil de pessoas. Então a sua mente, eu nem te conheço, hein? Só foi algumas coisas que você falou. A sua mente, ela é assim, ó. A estratégia, ela faz assim, ó. Então, o que você tem que fazer? Pega papel e caneta e escreve o que você entendeu da estratégia, beleza? Porque daí você vai tirar as coisas do pensamento aqui e vai para o comportamento, foi? Quem é muito extrovertido, muito amplo, tem dificuldade em fazer estratégia, mas sabe por qual motivo? Porque normalmente ele pula passos. Então ele vai do A pro D, do D pro H e depois ele volta pro B. Então tem que aprender que é um processo. Estratégia é um processo. Se eu tenho consciência que eu tenho um perfil mais de dificuldade de seguir processos, opa, vou treinar isso. Quando eu perceber que eu tô saindo do processo, eu volto. Porque ter consciência é você ter sabedoria de agir diferente, sim ou não? Tá? Tô inspirada hoje, né? Podem falar a verdade. Foi a música do tá escrito. Bom, foi, Aline? Foi, né? Na verdade, eu fiquei com uma dúvida só, mas você quer que eu pergunte agora ou depois? Então, é porque você falou da questão da flexibilização. Por exemplo, você deu o exemplo do seu curso das 20 pessoas. Essa seria a flexibilização? Não. Porque, por exemplo, se eu colocar 20 pessoas, eu tenho como uma meta para mim essas 20 pessoas, pelo menos. Aí a minha frustração vai ser menor. Não. Flexibilidade não é relacionado às 20 pessoas. Flexibilidade, nesse exemplo, foi eu ter aberto as inscrições, continuado as inscrições até amanhã, às 7 horas da noite. Para você alcançar as Isso foi 30 a pessoas. flexibilização. Mas tudo bem também se você colocasse. E se tivesse 20 pessoas, por exemplo? Tudo bem, mas não é tudo bem para mim, porque minha meta eram 30. Então eu ia ligar para você, eu ia ligar para Glaucia, eu ia ligar para Márcia, eu ia ligar para Lívia, eu ia ligar para Dani. Eu ia fazer por quê? Porque eu também estou Entendeu? fazendo vários cursos e já vi em alguns cursos do tipo, vamos devagar. A estratégia é começar um passo, depois o outro, porque se você der fazer 5 passos, por exemplo, vamos supor que você quisesse 10 pessoas, aí você não se frustraria. Não, eu vou cortar o seu pensamento e vou explicar, tá? Presta atenção. Ó, o que acontece? Estratégia é você pôr no papel quais são os passos que você vai dar para atingir uma meta. Tudo bem? É pôr no papel. Então, vamos dar outro exemplo. Então, eu vou pôr no papel lá. Tô pondo aqui, ó. Eu tô no A, tô com 108 quilos. Quero chegar no B daqui 6 meses com 98 quilos. É meu A e meu B. Qual que é a estratégia? Primeira estratégia é diminuir açúcar. Segunda estratégia é diminuir cerveja. Terceira estratégia, fazer exercício. Estratégias são os critérios que a gente vai colocar na fórmula para que as coisas aconteçam. Foi? Tá? As pessoas falam que a gente tem que ir devagar, porque o ser humano, a maioria, 90%, 80% dos seres humanos falam e não executam. Então, por isso que o pessoal fala vai devagar. Mas se você tem clareza do que você quer, você tem clareza do que você vai fazer, por que você vai devagar? Você ficar perdendo tempo e o outro passar na sua frente? Faz sentido, né? Então é escrever, olhar analiticamente com o perfil de informação, falar, opa, o que vai dar errado aqui nesse jogo? Tá? Aí nós vamos para o coach, nós vamos para o resultado. Então, resultado. Com excelentes perguntas, clareza do problema e uma estratégia bem alinhada, nós chegaremos no resultado que a gente quer. O que é o resultado? É o fim ou é o começo do jogo?
Vocês vão falar, é o fim, é o começo do jogo. Resultado é o começo. Você entra num jogo de basquete para ganhar. Se o time, eu já fui coach de times, né? Se um técnico fala, vamos entrar para fazer o nosso melhor, o time vai perder. Não, tá tudo bem se a gente perder. Hã? Cara, o time vai perder, o time já é, como que fala? Frustrado desde o começo, não vai ganhar um time desse. Quando eu peguei o time assim, gente, vocês não imaginam o que eu fiz, cara. Só homem, 86 homens tinham no jogo. Era futebol americano. E eu ouvi, não, a gente vai entrar pra dar o nosso melhor, mas se perder tá bom. A hora que eu ouvi isso, acho que bateu no meu tímpano, fez assim na minha cabeça, ó. Falei, o quê? Vocês estão tudo louco. Eu no meio de 86 homens. Vocês estão tudo louco? Se vocês forem entrar no campo pra perder, não entra. Para no banco. Porque vocês só vão se lesionar, vocês só vão se ferrar e vocês não vão conseguir fazer nada. E daí depois vocês vão falar que a culpa, sabe, foi de quem? Do técnico. E foi mesmo, porque ele que falou pra vocês entrarem. Mas ou vocês entram no jogo pra ganhar ou nem entra. Faz sentido, gente? E isso serve pra vida. Se eu vou entrar numa estratégia pra não dar certo, nem faz. Vai perder seu tempo. Depois no final você vai falar, eu sabia que não ia dar certo. Porque alguém falou o filtro pra você que não ia dar certo. E você acreditou. Porque qual será que é a imagem que você tem de você? Né? Então é muito importante a gente entender sobre resultados. Daí, para atingir os resultados, é necessário ter consciência das necessidades que devem ser supridas, os critérios que devem prevalecer, o valor inegociável e os comportamentos que levarão ao resultado. Aguenta que eu vou mostrar a fórmula hoje e vai fazer sentido, tá? Critério é acelerador de resultados. Vocês lembram disso? Critério acelerador de resultados. Vocês vão ver hoje, por A mais B, que critério acelerador de resultados. Bom, foi? Então, vocês vão entender aqui, ó. Olha ela aí, gente. Se vocês postarem ela, vocês, por favor, me marquem, hein? Porque se um grande vier me abocanhar, eu não vou conseguir mais combinar nada. Tô brincando. Podem usar, usem com sabedoria. Pensamento é igual sentimento. Então, a gente fica aqui. Pensamento gera sentimento, sentimento gera pensamento, pensamento gera sentimento, sentimento gera... Não fica aqui o tempo inteiro? Pensa, sente, pensa, sente, pensa, sente, pensa. E não tem resultado. Então, a gente precisa sair desse ciclo vicioso que nós temos e precisamos começar a ter comportamentos. Comportamento mais fácil da gente começar a sair desse ciclo vicioso. Papel e caneta. Escreve o que você está pensando. Escreve o que você está sentindo. Senão você não vai ter consciência, tá? A hora que você tem um comportamento, o seu pensamento, ele vai para o sentimento e vai gerar um comportamento que vai te gerar um resultado. Tudo bem até aqui? Isso a psicologia já traz pra gente, o coach já traz pra gente, então não é novidade nenhuma. Só que os nossos resultados são influenciados pelas nossas lindas crenças. Lembra a imagem da crença? Que tem um iceberg gigantesco onde a gente não tá vendo? Então, opa, sinal vermelho ligado. Se eu não sei quais são as minhas crenças, muitos dos resultados que eu quero na vida não estão acontecendo porque possivelmente eu tenho uma crença inconsciente e eu nem sei que ela existe. Foi? Daí, graças a Deus, eu tive síndrome do pânico e veio a fórmula. Valores mais necessidades. Olha lá, valor inegociável. Quais são as necessidades? Ao quadrado, dividido pelos nossos critérios ao quadrado. Esse ao quadrado surgiu em 2019, tá, gente? Antes não tinha ele. Ela foi melhorando, foi masterizando ela. O que é isso, Bea? Se eu tenho um pensamento, gera um sentimento, que eu gero um comportamento, meu comportamento alinhado com o meu valor inegociável, alinhado com os meus critérios, alinhados com a minha necessidade daquele momento, eu vou atingir resultado. Por isso que critério é acelerador de resultado. E eu vou atingir resultado e vou fugir das minhas crenças. Tudo bem?
Então, aí, o que é necessidade ao quadrado e critério ao quadrado? Não adianta a gente focar só no externo e esquecer do interno. Então, autorresponsabilidade, quem vai fazer amanhã já vai ver aqui, ó. Autorresponsabilidade é igual necessidades inconscientes dividido pelos nossos critérios inconscientes, que é igual a amor próprio. Se você tem amor próprio, se você se enxerga como você deveria, se você consegue se posicionar, se você supre as suas necessidades inconscientes, se você é transparente, congruente, persistente com você mesmo, o que vai acontecer? Tcharam! Eu vou conseguir atingir meu resultado externo. Tudo bem, gente? Encaixou? Muito bom. Então, aí a gente começa a entender a engrenagem do coaching. E daí eu já mostrei a fórmula para vocês. Só que a fórmula falta o amor da minha vida, que se chama percepção, tá? Percepção é aprender por meio dos nossos pensamentos e intuições. Percepção é aprender por meio dos nossos pensamentos e nossas intuições. Então, vamos entender. Amor. A percepção ela é dividida em dois formatos, duas ferramentas. O amor. O que é amor? É o sentimento mais puro que podemos ter, sem julgamento, sem crenças, sem interferência. Amar é você não julgar. Amar é você não interferir. Amar é você não ter as suas crenças no outro. Mas, antes de você amar o outro, você tem que se amar. Então, quais são as crenças, quais são os julgamentos, quais são as interferências que você vem fazendo para você mesmo? E é muito importante a gente pensar isso. Porque muitas coisas na nossa vida não estão dando certo porque nós não temos amor próprio por nós mesmos. Por isso que nasceu a fórmula da autorresponsabilidade. Por isso que nasceu o curso AR, tá? Então, não tem como, não tem jeito. Aí, a outra ferramenta da percepção é a conexão. Que conexão nada mais é do que se conectar com o outro, com amor, e ouvir além do que o corpo físico está se comunicando. Ouvir com o coração. Aí a gente consegue entender que conexão tem a ver com calibragem, com rapport, com ressignificação, com ouvir atentamente, ouvir com o coração, ter empatia, sim. Conexão é isso. Mas primeiro, vou bater aqui de novo, gostei de bater aqui, ó. Você precisa ter conexão com você. Senão, não vai. Se na sua vida você está sentindo que você está patinando, você está sem amor próprio, sua autoestima está lá no pé do Jaraguá, você não acredita em você, você não está conectado com o que você quer para sua vida, você sabe o que você não quer, mas você não sabe claramente o que você quer. Não se frustra, é assim mesmo e tá tudo bem, porque nós vamos aprender a pôr isso na fórmula um dia, tá bom? Não tem como falar tudo da fórmula. Já tô respondendo a Joana aqui. Jo, depois você assiste quantas vezes você quiser na gravação, tá? Vai estar a gravação para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem. Então assista, repita, repita, repita. Eu vou repetir a fórmula só mais uma vez daqui a pouquinho, tá bom? Então é muito importante que a gente entenda o que é amor, o que é conexão primeiro com a gente. Fez sentido, gente? Fez, né? Então, é primeiro eu. Primeiro eu vou me olhar no espelho. E daí um insight muito legal para vocês. A gente só consegue enxergar no externo aquilo que nasceu no interno. Então, se eu julgo algo no outro, aquilo nasceu dentro de mim. Opa! Atenção! Se eu estou julgando o comportamento do outro, aquele comportamento faz parte de mim, tá? E tá tudo bem, não entra em parafuso. Nós estamos fazendo o método BIM para a gente fazer uma recapitulação de todas as ferramentas que a gente tem até chegar na percepção. Porque agora eu tenho ferramenta de ressignificar,
Porque agora eu tenho ferramenta de pôr filtro, porque agora eu tenho ferramenta de calibragem, apesar da maioria estar com a câmera desligada, eu tenho ferramenta para conseguir entender qual é o modelo de mundo daquela pessoa e por esse motivo que ela se comporta daquela maneira. Vocês entenderam? Agora não é hora de surtar, agora é hora de pegar essas ferramentas e aplicar para mim. Porque antes de eu aplicar no outro, eu preciso fazer essa semente germinar dentro de mim. Tudo bem, gente? Tudo bem. Tô muito inspirada, eu tô toda arrepiada aqui. Tá muito sensacional essa aula. Bom, daí a gente tem que entender então. Vamos combinar tudo do método BIM? Vamos combinar tudo então. Como que a gente vai combinar tudo do método BIM? Eu acabei de combinar um pouquinho, mas vamos combinar mais? Vamos? Então vamos lá. Imagina você, uma pessoa. Vou fazer melhor. Era uma vez uma mulher de mais ou menos 32, 33 anos que tinha como preferência de comportamento pessoas e estabilidade. Então era uma pessoa extremamente extrovertida para ouvir a vida dos outros, mas totalmente introvertida para falar da sua própria vida. Ela tinha tido muitos traumas quando criança, mas esses traumas ela deixou fechado numa caixinha de Pandora e nunca falou para ninguém. Ela foi crescendo, ela foi se desenvolvendo, ela se tornou líder de uma empresa multinacional. Porém, dentro dela existiam crenças no modelo de mundo dela, onde o pai e a mãe dela não tinham estudado, onde eles trabalhavam num comércio bem pequenininho. E eles viviam ali com seus 2, 3 mil reais. E aquela mulher já estava ganhando lá seus 30, 40 mil mês, porque ela era líder de uma multinacional, ela se dava muito bem, afinal, ela tinha perfis excepcionais para ser líder. Mas ela sofria tanto sozinha. E um dia, os líderes dela chegaram para ela e disseram assim: você tem que triplicar a meta da sua equipe. O que aconteceu com essa mulher? Surtou. Entrou em pânico. Parafuso. Teve derrame. Foi parar no hospital. A empresa parou, porque ela controlava e direcionava tudo. O que aconteceu com essa mulher? Ela se recuperou, voltou para a empresa e não conseguia mais se encontrar. Daí alguém falou para ela do método BIM. E no método BIM a gente pegou e começamos a entender um pouquinho mais do que estava acontecendo dentro dela. Então, numa sessão de método BIM, a gente entendeu qual que era o ambiente que ela estava vivendo, qual era o comportamento que ela estava tendo. Porque o comportamento que ela teve quando ela recebeu essa informação era um comportamento de parar, é um comportamento de se proteger, porque se eu não conseguir, o que vai acontecer? É sofrer por antecipação por algo que nem aconteceu ainda. Aí nós vamos entender quais eram as capacidades que ela tinha que ter. O que ela tinha que desenvolver para ela conseguir fazer a equipe dela fazer aquele resultado 3 vezes maior. A gente foi entender as crenças e os valores que ela tinha no modelo de mundo dela, o que ela trazia dos pais dela, mas quantas frustrações, quantas palavras de que não era necessário ela fazer tudo aquilo, de que ela não tinha tempo para a família dela, ela ouviu. Quem que era ela realmente? Nem ela sabia mais quem ela era. Qual eram os grupos que ela fazia parte? Como que estava a espiritualidade dela? Não tinha tempo, porque ela trabalhava tanto, ela tinha que direcionar tanto aquela equipe para conseguir os resultados, tanto que ela sofria tanto sozinha que deu tudo isso, reverberou no corpo dela. E daí eu comecei a explicar para ela que a pirâmide de níveis neurológicos, um nível influencia o de baixo e o de baixo influencia o de cima. E daí a gente começou a ter consciência de quem ela era e de onde ela queria chegar. Então a gente foi entendendo onde e quando, a gente foi entendendo o que ela tinha que fazer, nós fomos entendendo como, nós fomos entendendo por qual motivo, quem era ela, com quem ela estava, com quem mais ela estava. E nessas sessões do método BIM, ela foi conseguindo entender que o corpo dela estava todo desalinhado. E por isso que ela teve todo
essa reverberação corporal, porque ela já estava fazendo coisas que não eram mais alinhadas com as crenças e com os valores dela. Ela não tinha mais critério de comportamento, ela nem sabia o que era isso. Ela passava por cima de tudo aquilo que ela ia fazer por ela, porque a empresa sempre estava precisando dela. A equipe dela já não fazia as coisas porque ela não delegava, afinal, eu vou ter que fazer tudo de novo que a minha equipe está fazendo de errado. Mas ela começou a entender que o ambiente era a superficialidade dela, que ela precisava flexibilizar, ela precisava estourar a bolha da equipe dela, ela precisava permitir que a equipe dela se desenvolvesse também. Ela começou a entender como melhorar os relacionamentos dela, como melhorar o relacionamento dela com ela mesma, quais eram os nãos que ela ia começar a falar, porque para ela o mais difícil era falar não, tanto que a sua vida pessoal foi devastada. Ela foi começando a entender e ter conhecimento sobre ela mesma. Afinal, uma vida inteira buscando conhecimento externo nunca deu tempo de se conhecer internamente. Ela foi começando a entender os significados e os sonhos, a clareza dos papéis que ela tinha, o posicionamento que ela ia ter perante aquela equipe, perante aquela família e, finalmente, qual era o legado e o propósito dela no mundo. Isso aqui, gente, guarda a história, é pirâmide de níveis neurológicos. Você consegue identificar onde você está, você consegue identificar o que está acontecendo com o teu corpo, pressuposto da PNL, corpo e mente formam o seu sistema e ambos se influenciam. Tá aqui, ó. Se você tá com problema de crenças e valores, você pode ter problema cardíaco, você pode ter problema estomacal, você pode ter problema estomacal se você acha que você não é competente para fazer algo, você pode ter crise de enxaqueca se você não tá alinhado com a sua espiritualidade, se você não tá alinhado com os grupos que você faz parte e assim sucessivamente, tá? Lembra da mulher? A gente começou a entender como estavam os pensamentos e como estavam os sentimentos dela e colocamos ela na fórmula e ela percebeu que ela só pensava e só sentia, só pensava e só sentia e pensava naquele resultado que ela tinha que triplicar depois de um derrame facial e síndrome do pânico. E daí ela começou a entender que o resultado dela estava sendo influenciado pela crença que o pai dela colocou nela lá no modelo de mundo dela, de que menos é mais, não precisa crescer tanto na vida. A gente consegue viver com R$1.000. Dinheiro só traz problema. Se você tiver muito dinheiro, sua família inteira vai vir pedir dinheiro para você, filha. Por que você vai querer tudo isso? E outras mais, que ela era incompetente, que ela não precisava de tudo isso, que ela era incompetente com a família dela, que ela estava negligenciando a mãe, que ela estava negligenciando o pai, que ela só queria trabalhar, que ela era workaholic, blá, 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 blá. E ela falou assim, o que eu faço para sair disso? E daí eu mostrei a fórmula para ela e ela começou a entender que para atingir o resultado dela de triplicar, ela precisava primeiro entender quais eram as principais necessidades inconscientes e os critérios inconscientes dela. Ela precisava primeiro ter amor próprio. E daí eu disse para ela, as necessidades inconscientes, aceitação, auto-perdão, perdão, meditação, controle das emoções e espiritualidade, alimentação saudável, atividade física e sono. Dela, eu não faço nada disso. Eu durmo 3 horas por noite, eu não faço atividade física porque não dá tempo, eu como qualquer coisa que tem porque não tenho tempo, não consigo fazer. Sempre se sabotando. Meditação, mas nunca que eu consigo desligar minha mente. Daí eu disse, você não consegue fazer uma oração no dia? E ela disse, não dá tempo, Bea, não dá tempo. Vai ter outro derrame. Vai ter outro derrame, não vai atingir a meta e vai ser mandada embora da empresa. Daí ela fez assim, opa! Escolhe uma. Escolhe uma necessidade para a gente começar a trabalhar. Escolhe critério, transparência com você mesmo, não tem escolha, tem que começar pela transparência com você. E ela foi e escolheu a alimentação porque ela tinha grana, então ela podia pelo menos comprar comida mais saudável para ela se alimentar, colocou relógio, alarme no relógio para ela parar de trabalhar para poder se alimentar, disse para todo mundo numa reunião da empresa, falou, gente, a partir de hoje eu vou começar a me alimentar porque eu preciso cuidar de mim, eu me amo,
eu sou competente, eu cheguei até a liderança e vocês precisam entender que vocês têm que ser transparentes com vocês têm que suprir as suas necessidades para que a gente possa juntos atingir a meta de 3 vezes o resultado que foi me cobrado. Fez sentido, gente? Ficou sensacional a minha história, né? Não estava no script. Daí o que aconteceu? Ela começou a suprir as necessidades dela, consequentemente, o resultado lá de cima começou a fluir. Porque ela entendeu que o valor inegociável dela era amor. Mas ela estava sendo tão incongruente porque ela não estava se amando. Ela não estava se cuidando. E o principal problema da maioria das pessoas é que está sendo incongruente com o seu principal valor inegociável consigo mesmo. Para e pensa. Para e pensa. Né? Então é muito importante a gente ter essa consciência. Poxa, se é inegociável para os outros, é inegociável para mim também. Tudo bem? E ela colocou alguns critérios ali para a equipe conseguir bater o resultado. Porque na fórmula a gente sempre começa resultado, triplicar a meta, primeira necessidade, fazer com que as pessoas entendam que elas têm que ser transparentes com elas e congruentes com elas mesmas. Elas precisam se cuidar. Segunda necessidade, aumentar o número de ligação, aí vai para o externo. Critério, transparência com todo mundo. Congruência, falou que vai fazer, executa. E persistência. Aí depois vem o critério de estratégia, critério de resultado. Com o valor inegociável de amor, qual o comportamento que ela teve? Conseguiu se alimentar direito, conseguiu se amar mais, conseguiu esquecer as crenças lá do passado dela, conseguiu suprir todos os critérios que ela colocou de estratégia, de fazer o monitoramento da equipe, resultado atingido com sucesso. Isso é método BIM, é você conseguir enxergar a pessoa como um todo. A gente não consegue dividir profissional de pessoal. As empresas são formadas por pessoas. É totalmente, pode bater num filtro seu isso que eu vou falar, é totalmente incongruente a gente focar em treinamentos, vou voltar aqui nos níveis neurológicos, a gente focar em treinamentos empresariais somente aqui no nível de capacidade. Porque as pessoas são contratadas por capacidade, por currículo, e são mandadas embora por comportamento, por falta de consciência de comportamento. Porque 95% dos nossos comportamentos, eles são inconscientes. A gente faz e depois a gente pensa. Ou seja, apenas 5% dos nossos comportamentos são influenciados pelas nossas capacidades lógicas. É de cair o queixo, não é não? Por isso que a percepção é importante. Por isso que o amor por si mesmo é importante. Por isso que a cereja do bolo do método BIM é a percepção, a conexão e o amor. Vocês entenderam agora? Fez sentido essa fórmula? E é por isso que eu sou muito transparente e peço para vocês cuidado se vocês forem divulgar essa fórmula. Quando vocês forem falar dela, fala, porque a Bea inventou essa fórmula em 2014. Pode usar, mas fala, gente. Porque, infelizmente, tem muita gente sem valores aí no mundo. Muita gente que quer roubar as ideias dos outros e simplesmente nem falar. Eu citei todos os meus mentores aqui para vocês. A gente precisa honrar e respeitar a nossa história. Né? Eu aprendi muito com o Bento Augusto, eu aprendi muito com o José Roberto Marques, eu aprendi muito com o Adriano, aprendi muito com o José, aprendi muito com o Murilo Gun, aprendo muito com o pessoal do Teta Healing. Porra, a gente precisa respeitar e honrar as pessoas que passaram pela nossa vida. Porque se eu faço isso, eu estou me conectando no rapport mais profundo que eu posso ter com o outro. Tudo bem? Né? Mas antes disso, eu preciso estar comigo, porque senão não vai, tá? Então, repetir a fórmula de novo aí, como a Joana pediu. Essa fórmula, ela é sensacional, ela tá registrada para mim, mas eu quero que todo mundo use. De verdade, eu quero que todo mundo use, eu não tenho medo agora.
Não tenho medo, eu quero que vocês usem para resultados de vocês. E vocês digam, eu consegui isso porque eu pus na fórmula do método BIM. Só isso. É pedir muito? Acho que não, né? Então, usem, façam, tenham amor próprio, tá? Porque se você tiver amor próprio, você vai conseguir fazer essa engrenagem funcionar. E a hora que essa engrenagem funcionar, vocês não têm noção da capacidade que vocês têm. Você não tem noção do que está preparado para sua vida. A nossa visão é limitada, gente. A gente não enxerga. A única certeza que a gente tem na vida é que o que a gente planta, a gente colhe. Só que se você já plantou em terreno infértil, você vem com essa crença para o seu presente que você só planta em terreno infértil. Para com isso. Cria novos critérios. Cria novos resultados. Entenda quais são suas necessidades que você precisa suprir. Quem me viu no Instagram hoje, quem me segue, né? Acho que a maioria me segue. Quem não me segue, começa a me seguir no Instagram. Comecei hoje um desafio de meditação e de atividade física. Sabe por qual motivo? Porque eram os dois que eu não estava focando. De todas as minhas necessidades inconscientes. E daí eu pensei, eu sou conectora de resultado nesse momento. E daí eu pensei, se eu quero potencializar meu resultado, aonde que eu preciso melhorar na fórmula? No meu amor próprio. No me acreditar. No acreditar em mim mesma. No acreditar que eu tenho o valor que eu passo. No acreditar que muita gente vai gostar de mim. Mas muita gente não vai gostar. E tá tudo bem. E vamos embora. O que importa é eu saber para onde eu tô indo. Por isso que eu fiz esse desafio. E sabe por que eu pus lá? Porque daí eu tenho que fazer. Porque se eu não fizer, eu vou estar me enganando e vou estar enganando o outro. Vocês entenderam? Isso é estratégia. Eu não funciono sozinho, eu me saboto, eu sei que eu me saboto. Então, como eu vou fazer para me deixar de me sabotar? Primeiro é falar pro meu cérebro, amigão, ei, acorda aí. Você tem que ser congruente com o que você ensina. Não é critério inconsciente, gente? E eu vou persistir. Só que o meu critério é exercício 3 vezes por semana. Não é todo dia. É um processo. E sabe quantos são? 5 minutos 3 vezes por semana. Mano, eu não vou fazer 40 minutos. Eu não vou treinar todo dia. Então, por que eu vou pôr essa meta na minha vida que eu não vou fazer? Tem que começar devagar. Acabei de sair de um coma. Como que eu vou querer correr uma maratona? Isso acontece com você também. Você faz o método BIM, aí você decide engolir as aulas e pôr tudo em prática e não põe nada. Daqui 4 meses você não vai lembrar nem do meu nome. Começa com a PNL. Começa a perceber o outro. Começa a ouvir atentamente. Começa a se perceber. Começa a se ouvir. Liga a sua percepção. Olha pra você. Já falou que você é linda hoje? Já se elogiou hoje? Se não, faz isso. Por que a gente espera que o outro elogie a gente? Sabe? Então, é muito importante a gente acreditar em nós mesmos, tá? É muito importante. Daí aqui, para quem quiser postar no Instagram, ó, já faz o print da tela. Peraí, deixa eu pôr meu nome aqui. Quando você entende quem é você, descobre quais capacidades precisa desenvolver para atingir seus resultados. E suas ações se tornam assertivas. Assertividade é igual insight. Quanto mais assertivo você for, mais aceleração de resultado você vai ter. Quanto mais coisa dentro da sua cabeça você tiver, melhor vão ser os outputs que você vai ter, melhor vão ser as coisas que você vai dizer, né? Então, assim, é muito importante... Agora tá pronto para tirar foto. É muito importante que você entenda de uma vez por todas o caminho do seu resultado é você primeiro olhar para você. Depois, você olha para o externo. Tudo o que você olha para o externo nasceu dentro de você. Então, você precisa entender aonde nasceu. Você precisa ter consciência disso. Você precisa
querer ressignificar. Lembra que eu falei da ressignificação? Precisa querer. Querer é um caminho de ida, é uma decisão. Você decide querer ou não querer. Eu fiz mais de 40 análises de comportamento nesses últimos métodos BIM que eu tô dando. 75% das pessoas decidiram desenvolver o comportamento de decisão. Tem gente aqui que fez, se eu tiver errado, vocês podem me falar lá. Por quê? Eu decido muito fazer para os outros, mas quando é para mim, eu deixo de lado. Mas eu não tinha nem consciência disso, porque eu sempre fui para o externo, nunca vim para o interno. E no interno que eu via, não fazia sentido muitas coisas, e tá tudo bem, né? Procura as leis da consciência aí, quem vai fazer o R vai entender isso. A gente precisa entender que as pessoas chegam no momento certo na nossa vida, e a gente precisa evoluir com isso. Tudo acontece como tem que acontecer. Nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Foi? Quem fez o BIM antes desse, esse tá sensacional, né? Pode falar. Esse ficou show de bola. Ó, e daí assim, eu já vou abrir pra gente poder conversar um pouquinho, tá? E a única coisa que eu vou pedir aqui pra você é pra você tirar uma foto nossa aqui do curso e postar no Instagram e me marcar. Acho que não vai comer pedaço de ninguém. Se quiser usar a hashtag Somos Todos BIM, ó. Se você puder, se você gostou, se realmente essas aulas estão mexendo com você, estão fazendo você querer ter mais consciência de quem você é, me ajuda. Porque eu preciso da sua ajuda. A gente já vai tirar foto de todo mundo junto, tá? Eu preciso da sua ajuda. Nós temos quantas pessoas na sala aqui? Nem sei quantas pessoas tem. Estamos com 26 na sala, né? E nesse curso tem 80 pessoas, gente. Tem um monte de gente vendo a aula. Se isso fez sentido para você, se cada uma dessas pessoas indicar uma pessoa para o BIM 5, que vai ter a partir do dia 22 de julho, a gente vai lotar a sala com 199 pessoas. E daí, Aline, essa é a minha meta. Explodir a sala do Simpla, do método BIM 5. Só que eu preciso da ajuda de vocês. Eu preciso da ajuda de vocês, da ajuda do pessoal do BIM 3, do BIM 2, do BIM 1. Senão eu não vou. Se a gente não se conectar realmente nessa conexão de percepção de amor, as coisas não funcionam. Tá bom? E assim como eu também me ponho à disposição para ajudar vocês naquilo que eu puder e naquilo que fizer sentido para você eu ajudar. Tá? Aí agora nós vamos entrar no feedback, vamos tirar a nossa foto, tá? Acabando a nossa aula aqui, eu vou subir a aula pro YouTube, vou mandar o link para vocês amanhã cedo, tá? Porque demora para subir. E eu vou mandar um formulário para vocês me darem o feedback do que vocês acharam, do que eu posso melhorar. Pode tacar mesmo, eu aguento pau. Pode mandar feedback, tá? E quem responder o formulário, tem um negócio lá assim, ó, nome do certificado. Só vai receber certificado quem responder formulário. Eu vou deixar esse formulário aberto até dia 29 de junho. E daí eu faço todos os certificados, sou eu que faço. Não mando direto do Simpla, tá? Por que isso? Porque você precisa colocar o nome no formulário que você quer no seu certificado. Se tiver erro de português, o problema não é meu, vocês entenderam? Vocês vão preencher lá. Então, vocês põem certinho, hein? Vocês entenderam? E nesse formulário vai ter lá algumas perguntas sobre o curso e pode descer a lenha que eu aguento. Fechado?